Por que é tão importante falar, então, da Convenção de Viena de 1980? Né? A gente está agora no ano de 2020, completando 40 anos em que ela foi assinada na cidade de Viena e que se iniciaram aí os processos de incorporação desse tratado para dentro dos respectivos direitos internos dos países. A gente tem hoje na convenção, uma das convenções mais bem-sucedidas, né, de todas elas com esse mesmo propósito de fazer a uniformização de um direito específico, nesse caso de compra e venda internacional de mercadorias, e a gente tem mais de, salvo engano, são 90, quase mais de 90 países, salvo engano, que já aderiram a esse regime. Então a gente tem um regime muito uniforme, muito interessante mundo afora para reger talvez o principal contrato que a gente tenha no direito internacional. O Brasil tem uma história meio atribulada de fazer essa ratificação. A gente firma o tratado em 1980, mas o Congresso, por exemplo, só vai aprovar o decreto legislativo em 2012. O instrumento é depositado em 2013 e aí pela própria regra da convenção apenas em 2014, 1º de abril de 2014 é que ela entraria em vigor. Só que aí mesmo a gente já tem um ponto bem interessante, porque ela entra em vigor para o mundo em relação ao Brasil. Mas dentro do Brasil ela só se torna norma interna a partir de outubro de 2014, quando a gente publica o decreto, né, quando é sancionada via decreto presidencial. Então a gente tem assim uma jovem senhora de 40 anos que no Brasil tem 6. Né? E apesar dessa aparente incompatibilidade, o Brasil já tem, por exemplo, precedentes sobre a utilização dela, já tinha antes dela ser ratificada como tratado, ser aplicada como direito interno, mas também já tem agora o famoso caso pé de galinhas, sobre a sua aplicação depois que ela se tornou a norma interna brasileira. Então, assim, a gente tem no Brasil uma norma extremamente interessante, mas que também, claro, tem as suas fragilidades. E para ouvir, e daí para discutir um pouquinho disso, qual que é a perspectiva dela, desse tratado, qual é o papel que ele tem hoje, a gente pensou então em ouvir duas especialistas no tema do direito internacional, né? Hoje a gente iniciaria pela professora Aline Beltrame de Moura, que é doutora em Direito Internacional pela Universidade de Milão. Ela é professora da graduação e do programa de Stricto Sensu em Direito lá na Federal de Santa Catarina e coordena o módulo Jean Monnet lá na Federal de Santa Catarina e é presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Santa Catarina. E é especialista em Direito Europeu reconhecida aí internacionalmente. Então a gente tem uma abordagem bem bacana do ponto de vista europeu e é isso que a Aline vai nos trazer. Aline, foi um prazer que você tenha aceitado esse nosso convite para conversar, que você tenha se disposto aqui a participar, apesar desses desafios tecnológicos, né, de você participar nessa conversa um pouquinho informal com os inscritos. A gente tem agora online, a gente tem 19 participantes, e eu tenho certeza que não só a tua fala vai ser muito, muito bacana, mas o bate-papo depois vai ser melhor ainda. A palavra é tua, Aline. Olá, boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Frederico, ao Unicuritiba, pelo convite, da gente estar nessa tarde conversando um pouquinho sobre a Convenção de Viena, sobre os contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, dada realmente a sua importância, o seu impacto, a sua relevância para o cenário internacional. Num ano paradigmático, né, em que ela completa internacionalmente. A professora Vera, eu acredito que, esperamos que daqui a pouco consiga ingressar para fazer suas contribuições, afinal de contas, a professora Vera é a grande especialista, né, em CISG no Brasil. Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre essa convenção, porque ela surge no momento em que há, né, gente, uma intensificação do comércio internacional, das relações jurídicas transnacionais, em que as relações se tornam extremamente complexas,
A gente não consegue mais pensar em contratos internacionais hoje em dia como simplesmente como o contrato de compra e venda interno, né? Em que eu entrego o meu celular e alguém compra, né? Não, são relações extremamente complexas que envolvem muitas fases, né, de execução, de adimplemento ou inadimplemento, eventualmente, envolvendo diversos ordenamentos jurídicos, partes que possuem empresas em estados diferentes, em que muitas vezes a mercadoria, até chegar no seu destino, passa por uma complexidade de situações que trazem, com certeza, diante de tudo isso, uma certa incerteza, uma imprevisibilidade jurídica do que pode acontecer caso algo em toda essa cadeia dê errado. Considerando tudo isso, e inclusive as próprias, às vezes, limitações dos direitos domésticos face a toda essa situação, e considerando que contratos, gente, quando a gente fala de contratos internacionais, eles representam encontros, na verdade, de culturas diferentes, costumes, expectativas, que podem ter significados próprios, particulares, a depender do sistema jurídico nacional, né? Então, tudo isso implica realmente numa dificuldade de se encontrar uma harmonização das normas, principalmente de direito material, nos sistemas domésticos. Tendo em vista toda essa situação, a CISG ela vem justamente com essa proposta de contribuir para a certeza, para a previsibilidade da lei aplicável, né? Embora ainda existam muitos problemas com relação à interpretação, né? Não há dúvida, gente, que a CISG é hoje um dos tratados mais bem-sucedidos no campo do direito material, porque ela, de fato, regula, né, como que deve se resolver, como se fosse um código de contratos internacionais. Como que se deve resolver, como que aquela situação jurídica deve ser sanada. Mas essa sua disciplina geral, ela também mostra um entrelaçamento muito forte e significativo, não somente no âmbito do direito material, mas também com o direito internacional privado, estritamente falando, normas de conflito, e também com fontes não estatais, né, como a Lex Mercatoria, a nova Lex Mercatoria, que inclui aí princípios, né, princípios da UNIDROIT, guidelines de entidades privadas, Câmara Internacional de Comércio de Paris, os Incoterms. Então, assim, é uma gama de outras normativas que também vêm a dialogar juntamente com a Convenção. E o elevado número de ratificação dela, né, hoje são quase, se não me engano, acho que 85 países em que ela está em vigor, inclusive no Brasil, desde 2014, certamente auxiliou na superação das fronteiras, né, que cada estado vai construindo com as suas próprias normas internas, né, e que são um obstáculo na condução de um modo um pouco mais ordenado, digamos assim, das atividades comerciais transnacionais. Então, a Convenção, ela representa essa tentativa de construção de uma harmonização, de pensar de modo uniforme na solução de problemas que são problemas complexos gerados pelas relações comerciais internacionais. Agora, um ponto que eu gostaria de explorar com um pouco mais de detalhe é justamente essa questão de que a CISG, embora, como eu falei, ela de fato, até pelo próprio número de ratificações, de impacto no comércio internacional que hoje ela tem, ela, apesar de tudo isso, ela não introduz um conjunto de normas que são autossuficientes, tá? Ela precisa de suplementação. Ela precisa dialogar com outras fontes, né? Sejam essas fontes
principiológicas, de base principiológica, né, como as normas soft law, mas também com as legislações nacionais, com o direito doméstico. É muito difícil, não vou dizer impossível, mas assim, num contrato internacional não se aplica a CISG pura e simplesmente. A CISG ela vem auxiliar alguma outra normativa, muitas vezes alguma lei doméstica que tenha sido escolhida pelas partes por meio da autonomia da vontade das partes, ou alguma outra norma soft law que venha definir algum conceito. E a CISG ela entra nesse panorama como mais um instrumento jurídico à disposição das partes para tentar resolver para tentar estabelecer algumas normas harmônicas com relação àquele contrato. E a gente não pode esquecer que as leis domésticas, o direito interno ainda é muito utilizado nessa seara. Ele ainda é muito utilizado. Tem uma pesquisa da Universidade Queen Mary com o escritório o White Case, que é de 2011, se eu não me engano, e que fala, né, quais são as legislações domésticas mais aplicáveis em relações contratuais internacionais, né, que são levadas à arbitragem internacional. E dos pesquisados, 40% utilizam a lei inglesa, por exemplo, 17% a lei de Nova York, depois a lei suíça, francesa e americana. Então, inglesa, 40%, Nova York, Suíça, lei francesa e lei americana, são legislações muito utilizadas nessa área. Claro que a aplicação das leis domésticas, ela, como eu falei, né, ela vem na ideia de respeitar a vontade das partes, da autonomia, ela resulta da aplicação, muitas vezes, das regras de conflito, né, do direito internacional privado, que indica a aplicação de determinada lei, e muitas vezes é uma solução mais acessível e menos onerosa, né, para as partes que muitas vezes preferem escolher uma lei, inclusive, de um país terceiro, que seria considerado um país neutro, que muitas vezes tem legislação até mais específica para determinadas ramos, né, do direito, em que há ali uma previsibilidade maior com relação à jurisprudência, doutrina, conceitos, enfim, que acabam instigando as partes a escolher uma lei doméstica específica. Claro que tem também o lado negativo disso, né? Por exemplo, a inadequação das leis domésticas, muitas vezes, à cultura das partes, né? Que, dependendo dos países envolvidos, tem culturas próprias muito específicas, né? Dificuldade de interpretação, insegurança jurídica de algumas leis domésticas pode ocorrer também, e falta de especificidade de algumas leis. Portanto, tem que sopesar bastante todas essas questões na hora das partes poderem, enfim, escolher qual a lei que seria aquela aplicável a uma parte do contrato ou a toda a relação contratual, porque é possível, né, escolher ou uma soft law ou algo ligado à CISG. Nessa mesma pesquisa da Queen Mary, gente, fala que a CISG ela nunca foi aplicada em 53% dos casos levados à arbitragem. 53% e 41% às vezes. E os princípios UNIDROIT e os Incoterms, eles são aplicados em 62% às vezes, né? Então, a gente percebe assim, a CISG é um instrumento extremamente importante, porém, ela não vem sozinha. Ela caminha junto com a legislação doméstica e junto com normas soft law que estão ali para auxiliar,
que vem justamente dessa ideia da prática, né? Que são da prática do comércio, daquilo que normalmente as partes seguem, essas regras transnacionais. E eu gostaria também agora de, já para não me alongar muito, conversar um pouquinho sobre como que funciona essa ideia dos contratos internacionais e da própria aplicação da CISG, das normas soft law, no processo de integração regional da União Europeia. Por quê? Porque quando a gente fala de contratos internacionais, a gente está falando de comércio. E todo mundo sabe que a União Europeia, ela tem um mercado interno único, ela tem uma intensidade de relações entre os Estados-membros muito forte, comercial, de prestação de serviço, de produtos, circulação de trabalhadores, moeda única, enfim, as relações comerciais dentro do âmbito da União Europeia é muito intensa, extremamente intensa. E ao se criar um mercado único dentro daqueles, né, dos hoje 27 Estados-membros, eu estou me propondo ali a intensificar ainda mais esse comércio e a impulsionar e a fazer com que relações contratuais internacionais, porque não deixam de ser, né, uma entrega de um produto, enfim, da Itália para a França, é um contrato internacional. E agora, como fazer com que essa relação, que tem que estar dentro do marco jurídico do acervo comunitário da União Europeia, ele dialogue com esses instrumentos internacionais e não afronte, enfim, a legislação interna da União Europeia. O tratado hoje constitutivo em vigor lá na União Europeia é o Tratado de Lisboa, que é de 2007, entrou em vigor em 2009, e ele cria lá o espaço de liberdade, segurança e justiça, que justamente visa a cooperação judicial em matéria civil, reconhecimento recíproco de decisões judiciais, né, para dar mais segurança jurídica. E dentro desse espaço, a União Europeia, ela veio, e tem um artigo que autoriza ela a fazer isso no Tratado de Lisboa, ela inicia um processo de europeização do direito internacional privado, ou seja, o direito internacional privado em todas as esferas, não somente comercial, mas também em matéria de direito de família, de sucessões, obrigações extracontratuais, cooperação jurídica internacional, reconhecimento e execução de sentença, todas essas matérias que antes estavam em convenções internacionais que os Estados-membros tinham ratificado, passam a fazer parte da legislação interna da União Europeia. A União Europeia, ela passa a regulamentar esse tipo de situação. Por isso que se chama, né, esse fenômeno de europeização do direito internacional privado ou comunitarização, né? A gente não utiliza mais o termo comunitário porque o Tratado de Lisboa ele extinguiu esse termo, né? A gente não fala mais direito comunitário, mas ainda se faz essa assimilação também. E dentro dessa perspectiva, a União Europeia ela cria um regulamento chamado Regulamento Roma I. Esse Regulamento Roma I ele é de 2009 e a regulamentação das relações contratuais internacionais, das obrigações contratuais internacionais dentro do âmbito da União Europeia. Eles pegam a Convenção de Roma sobre contratos internacionais de compra e venda de 1980 e eles, claro, que atualizam a convenção e transformam ela num regulamento interno que é diretamente aplicável a todos os estados da União Europeia, não é necessário procedimento de ratificação, nada disso, e ela favorece o correto funcionamento do mercado interno, porque justamente regulamenta como que funciona as obrigações contratuais entre os estados-membros. E eu gostaria aqui, antes de finalizar, de chamar a atenção de vocês
para um ponto do tratado do Regulamento de Roma I, que é o considerando 13. O que fala esse considerando? Ele diz assim, ele impede que as partes de incluírem no seu contrato um corpo legislativo, isso eu estou entre aspas, tá? Um corpo legislativo não estatal ou uma convenção internacional, salvo por referência. Portanto, o Regulamento Roma I, ele não permite que as partes, por meio da autonomia da vontade delas, possam escolher como lei aplicável ao contrato um corpo legislativo não estatal ou uma convenção internacional, salvo-se por referência. O que seria esse salvo-se por referência? Salvo se dentro a cláusula contratual ela fosse um copia e cola de algum artigo de uma convenção ou de alguma definição, enfim, de um princípio da UNIDROA. Mas isso aí não é aplicação de direito internacional privado, isso aí não é autonomia da vontade, isso aí é simplesmente uma recepção, é a transcrição de uma norma internacional naquele contrato. E em razão disso, gente, muito se tem criticado a União Europeia por ter feito essa escolha. Porque realmente é um contrassenso. A União Europeia, ela com todo esse espírito de vanguarda, né, de regionalizar as matérias relativas ao direito internacional privado, de permitir a escolha da lei aplicável, claro que de modo limitado, a questões de matéria de direito de família, gente, de sucessões. Na União Europeia é possível que nessas matérias, que são matérias extremamente tradicionais, matérias extremamente sensíveis, é possível, com limitações, as partes exercerem a sua autonomia privada, e no âmbito contratual, que é aquele onde nós estamos falando de direitos, né, disponíveis, de direitos patrimoniais, há essa limitação. Inclusive a CIDIP 5 aqui da OEA, né, que claro, não entrou em vigor, né, de 94 e tudo mais, mas ela admite expressamente a utilização de princípios do direito comercial internacional, do uso e práticas comerciais. E na União Europeia, pelo contrário, há essa limitação. Alguns dizem que isso ocorreu porque estava tendo muita discussão nas instituições, no parlamento, no conselho, com relação ao considerando que traria algumas problemáticas de aplicação, não estavam encontrando um consenso. E eles preferiram repetir já o entendimento da Convenção de Roma de 80 e manter dessa maneira, não inovando, o que causa bastante estranheza, porque esse considerando impede que um contrato internacional que seja regulado pelo Regulamento Roma I, ele possa, por exemplo, dizer que a CISG irá regulamentar determinada parte do contrato, enfim, alguma questão de relação contratual dentro do contrato. Ele não pode, ele impede. A única forma de se fazer isso seria transcrever literalmente algum artigo da convenção no contrato. O que aí a gente, como eu falei, não está falando de direito internacional privado, não está falando de autonomia da vontade, mas está falando de qualquer outra coisa. E essa é uma grande questão, né, a ser levada em consideração. Inclusive aqui na UFSC, a gente tem uma mestranda minha que está fazendo uma pesquisa exclusivamente sobre esse considerando 13, inclusive o Frederico vai para e ela está desenvolvendo um trabalho bem interessante especificamente sobre esse considerando número 13. Então, professor Frederico, é isso que eu gostaria de colocar. Já vi que a professora Vera conseguiu ingressar e passo para ti, então, a palavra. Muito obrigada. Aline, eu que agradeço, foi muito boa a sua fala, me trouxe aqui uma série de insights interessantíssimos. Acho que a gente está trabalhando aí com uma forma de encarar aquele famoso artigo 7º da Convenção, né, sobre a necessidade de harmonização e como fazer essa harmonização. Será que não seria
fugindo um pouquinho da linha 2 da própria convenção, será que abrir a porta para outros padrões não seria um caminho de alcançar essa harmonização? É um tema para lá de discutido, né? Também acho que tua fala foi bem bacana aí, porque ela se encaixa em temas bem recentes aí de desenvolvimento do direito contratual internacional, como os princípios da AIA sobre escolha do direito aplicável, o guia da OEA sobre o mesmo tema, salvo engano, é de 2015 e o outro é de 2019. Até tive a oportunidade de fazer a tradução dos dois, são textos interessantíssimos, trazem um monte de discussão que a gente aqui no Brasil ainda não faz com a coerência que a gente deveria fazer, né? E eu vou tentar não abordar nada que a Bettina depois tenha lá na banca dela, ou que eventualmente possa ser um problema lá para a banca dela. Mas antes de eu fazer também essa costura, essa conversa, iniciar nessa nossa conversa, eu queria receber aqui com enorme carinho a nossa professora Vera Fradeira. Conseguimos, depois de alguma ajuda do Alberto, conseguimos incluí-la na live. Professora, seja muito bem-vinda. Eu só preciso que a senhora destrave o seu microfone e já lhe apresento, e daí a professora faz a sua fala, e na sequência a gente conversa um pouquinho, abre a oportunidade para os nossos colegas aqui eventualmente fazerem as perguntas deles. A professora Vera é doutora pela Universidade de Paris, ela é professora aposentada tanto da graduação em Direito quanto do programa Distrito Senso da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, professora visitante de uma série de universidades nacionais e internacionais. Volta e meia ela vem aqui no nosso programa da pós-graduação do Unicuritiba, nos dá o privilégio de ter aula com ela. Eu já disse para ela que mais uma oportunidade de me sentir muito tentado em entrar em sala de aula ali escondido e ficar ali prestando atenção na fala dela. E as intervenções dela são sempre muito elogiadas pelos nossos alunos. A professora é uma especialista em direito internacional privado e direito comparado de renome internacional. Então, é uma grandíssima oportunidade nossa, um privilégio sem tamanho recebermos a professora Vera nessa nossa live aqui. Professora, vamos ver se eu consigo aqui te desmutar. Se não conseguir, eu acho que precisa ser no seu próprio aplicativo. Deu? Deu, estou lhe ouvindo, professora. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu. Eu conheço o Frederico já de bastante tempo e sempre foi ótimo esse contato. Os alunos dele são excelentes. A Unicuritiba sempre me recebeu de uma forma extraordinária. E hoje estou realizando um desejo que eu tinha há muito tempo, que eu sempre ouvi falar muito da professora Aline, mas nunca encontrei. E eu já tinha estado outras vezes em Santa Catarina, na Federal, mas eu acho que coincidiu com a época que ela não estava. Coisas da tecnologia, senhores, a professora caiu. Vou me adiantando então, Aline, vou conversando aqui contigo até ela entrar. Você sabe que na tua fala você trouxe um dos meus assuntos prediletos aí, que é a questão da lex mercatória, dos padrões internacionais, os dados, né, sobre a utilização dos incoterms, utilização de padrões, dos princípios UNIDROIT, e o que achei interessante, até eu desconhecia os números, eu conhecia essa pesquisa, mas eu não lembrava mais dos números, mas me chamou novamente a atenção de como é proliferado o uso desses padrões, né? E algumas dessas são iniciativas que de alguma forma são privadas e que acabam ganhando um destaque até maior que de uma convenção que é costurada aí entre 90 e tantos países, 93 países, salvo me falha a memória, com toda a dificuldade que a gente tem da negociação diplomática, do trato diplomático. Então, realmente é um dado que me chamou muito a atenção. E o que eu gostaria de te perguntar, não sei se você tem essa informação, mas eu tenho a sensação que os europeus eles desconfiam tanto da convenção, muito por conta da tradição jurídica. Então, os britânicos, porque ela seria de muita civil law, por isso não aderem, já o continente, porque ela seria muito de common law, e ela aparentemente não é uma coisa nem outra. E tanto que me chama sempre muita atenção que Portugal não aderiu, né? Você chegou na tua pesquisa a identificar aí alguma explicação para isso?
Eu... Isso, tá. Esse foi tá sendo um trabalho bem árduo, justamente descobrir o porquê dessa escolha, né? Eu e a Bettina, inclusive, passamos alguns dias aí atrás de documentação, informação, dos trabalhos preparatórios e de outros documentos para tentar entender o porquê dessa escolha, né? Já que, professor Federico, a proposta inicial da Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia do Sistema Europeu, o processo legislativo na União Europeia é bastante complexo, ele passa por 3 instituições. Ele começa normalmente pela Comissão, Conselho e Parlamento Europeu. Essas 3 andam juntas. E a Comissão, ela propôs o Regulamento Roma I, o projeto foi da Comissão, e no projeto, inicialmente, tinha a permissão de aplicação, de poder as partes escolherem outra norma que não seja somente a estatal. Previa expressamente a possibilidade de aplicação de princípios, convenções internacionais, enfim. E assim foi a proposta até a última versão, até a penúltima versão. E na última versão, simplesmente resolveram descartar essa possibilidade e tiraram, dizendo que não poderia. O que nós conseguimos encontrar de material até o momento indica a situação que houve uma tensão ali sobre a redação do próprio artigo, que estava começando a ficar muito entroncada, porque naquele momento estava sendo trabalhada o projeto do Código Comercial Europeu. Então, era um projeto. Então, queria-se, de alguma maneira, também fazer com que esse projeto, essa futura lei, enfim, normativa, também estivesse abarcada pelo Regulamento Roma I. Só que eles não estavam encontrando, é isso que parece, eles não estavam encontrando uma redação que fosse uma redação clara para conseguir abarcar esse código, abarcar também os outros princípios, e ali no final o parlamento parece que foi para trás e disse que era melhor deixar por estar, e não se entra muito em detalhes, né? É pior do que... Não, pior não, né? Porque isso a gente tem mais ou menos uma indicação, mas como a nossa lei de introdução lá, que tirou do artigo 9, a vírgula lá do salvo estipulação em contrário, e a partir de 1942 simplesmente deletou-se a possibilidade de autonomia da escolha das partes no nosso ordenamento. É quase isso lá, né? Mas sim, existe bastante essa questão do civil law, do common law, mas eu acredito que assim, a CISG, justamente pelo fato dela ter toda ela ser às vezes bastante abrangente, até para tentar ao máximo incluir todas as correntes, né? Ela precisa justamente por isso dessas normas auxiliares, assim, para conseguir preencher algumas lacunas, conseguir deixá-la um pouco mais clara, né, por meio desses princípios, por meio das próprias legislações domésticas, muitas vezes. Claro. Mas é bastante interessante essa escolha, né, e muito criticável. A doutrina europeia é extremamente contundente nesse ponto, né, porque é um contrassenso, gente, claro. É um contrassenso. Claro. Todos os regulamentos europeus, inclusive de internacional privado, direito de família, sucessões, de relações extracontratuais, prevêem a autonomia da vontade bem ampliada, né? E justamente na área de contratos, eles fazem essa exclusão. Entendi. Aline, eles me avisaram que a gente está com tantas... A experiência aparentemente foi tão boa do ponto de vista do Unicuritiba Experience, que a gente está com muitas lives ao mesmo tempo. Então, o que vai acabar acontecendo é que às 18 horas agora, daqui 5 minutos, a gente deve encerrar. E eu vou tomar a liberdade para quem está nos ouvindo
Eu tenho a lista de e-mails de vocês, então eu vou mandar um e-mail com o link para a gente tentar conversar ainda com a professora Vera, que está lá nos aguardando. Mas antes de a gente cair, eu não sei se vocês não gostariam de fazer alguma pergunta para a professora Aline. Se vocês puderem usar o chat para isso, a gente já aproveita a presença da professora Aline, a quem eu já agradeço desde já, se cair nesse meio tempo, e a gente daí já aproveita e tira essa oportunidade, essas perguntas para poder já usar agora. Eu, pessoalmente, tenho uma, Aline, que é em relação ao direito europeu. E você explicou na tua fala, né, quando eu sempre defendi a ideia de que a gente estaria, por exemplo, no Mercosul caminhando, até certo momento, para a criação de um direito comunitário, no sentido de direito do bloco, né? E eu sempre encontrei muita restrição dos portugueses quando a gente abordava esse tópico, direito comunitário, com eles ficavam muito bravos com a gente e sempre respondiam que era direito europeu. E daí eu respondia para eles que a gente estava falando do ponto de vista mais geral, né? Efetivamente, de que a gente estaria trabalhando com uma nova categoria, um direito criado dentro de bloco. Você mencionou na tua fala aí a questão da alteração da convenção, do estatuto. Por isso essa insistência em eles citarem essa nomenclatura. Você já viu algum tipo de discussão nesse sentido fora a Europa ou dentro da Europa, a perspectiva não europeia? Você lembra de algo nesse sentido? Com relação à utilização do termo do próprio direito, do direito contratual sendo criado dentro do seio de um bloco. Sim. Enfim, aqui não fora da União Europeia, na intensidade que eles têm lá, eu não tenho notícia, né? Realmente lá é paradigmático, assim. Essa utilização do termo comunitário, o Tratado de Lisboa, ele exclui qualquer menção, porque antes nós tínhamos as comunidades europeias e elas foram extintas com o Tratado de Lisboa, então só sobreveio a União Europeia. Então, tecnicamente, até o correto seria direito da União Europeia. Porque direito europeu é mais amplo do que União Europeia. Por exemplo, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que tem, né, a Corte em Estrasburgo e tal, ela é direito europeu, mas ela não está dentro do âmbito do direito da União Europeia. Ela abrange mais países, enfim. Mas o desenvolvimento de um direito contratual em nível regionalizado, não há dúvidas que lá é o mais desenvolvido, né? Depois nós temos ensaios, né? Como o nosso aqui, né? Como o nosso aqui, né? Mas, enfim. Mas eu acredito que essa é uma tendência, né? Mas depende muito também da estrutura dos processos de integração, né? Lá a União Europeia, ela tem uma estrutura que possibilita isso, ela tem um Tribunal de Justiça que, de fato, uniformiza as leis, que, de fato, né? Então, e aqui a gente não tem essa mesma estrutura, então é difícil, né? Ela tem um sistema de aplicação direta e imediata de todos os regulamentos, de todas as normas, então não há necessidade de ratificação pelos estados, como acontece aqui, porque aqui nós somos, né, somos um método, um processo intergovernamental. Lá já há a supranacionalidade na maioria dos âmbitos. Então, são situações bastante diferentes, né? Situações e situações, né? Exato. Mas eu acredito, só para finalizar, Frederico, assim, é um movimento em paralelo ao da internacionalização, né? A internacionalização, como as convenções internacionais, os princípios, enfim, elas têm uma envergadura maior, mais ampla, e os processos regionais, eles vêm a tentar justamente adequar esses parâmetros para as necessidades e os interesses daqueles estados que fazem parte daquele processo de integração. Entendi. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Não, o pessoal está tímido, não querem fazer perguntas. Então eu faço mais uma, né? Aproveitando esses mais 2 minutinhos aí. Aline, tua opinião sobre o futuro da convenção? A convenção, assim, eu acredito que ela precisaria de uma revisão para tentar atualizá-la, né? Porque imagina, uma convenção para contratos internacionais pensada, né, na década de 70, né?
Então, assim, ela está defasada, né? Hoje em dia nós falamos de contratos eletrônicos, né? Nós falamos de uma série de complexidade de relações contratuais que não eram nem possíveis imaginar naquele período. Então, é de fato necessário repensar, década de 60, de fato necessário repensá-la. Mas eu não sei, Frederico, até te pergunto, repasso para ti, se há de fato um movimento incisivo para isso, porque pelo que eu venho acompanhando, até o ano passado, quando eu estive no Vismut em Viena, né, que é a competição de arbitragem, que é que gira em torno da CISG, né? Lá, não só na competição, mas a paralela ela acontece em muitas conferências, eventos, enfim, inclusive com a Schwenzer, enfim. E lá fala-se disso, mas de uma maneira bastante assim, seria interessante, mas eu não visualizei realmente uma vontade internacional, né, de se fazer uma reforma nesse sentido para tentar abarcar essas novas formas contratuais que hoje nós temos. Eu acho que o caminho é muito mais via soft law, via restatements, do que fazer todo o esforço para ter 93 países depois de tantos anos aí para ingressar. Aline, muito obrigado por ter participado nessa iniciativa. Eu encaminhei na sequência um e-mail para todos os inscritos aqui, para ti também, você é convidada, e para a gente seguir um pouquinho essa conversa, daí tentar fazer com que a professora Vera possa participar também, e sem daí ter esse problema de a gente ter tantos acessos em uma única plataforma. Agradeço enormemente a oportunidade de ter aqui você para conversar, e se vocês puderem nos acompanhar para outra plataforma, eu mandei o link agora há pouco, e na sequência a gente continua lá com a professora Vera daí, tá bom? Obrigado, Aline. Obrigado a todos.